Abra sua Bíblia no Salmo 119, versos de 113, até os versos de número 120. Salmo 119, versos do 113 ao 120. Como você sabe, nós estamos estudando essa série, 119, Implacável, né? Uma jornada ao coração de Deus, porque nós entendemos que esse salmo, ele exalta a palavra de Deus. É um salmo que centraliza a palavra de Deus na existência da vida humana, né? Então, este salmo, o que ele está fazendo? Qual é a intenção do salmista de compor uma música, primeiro, grande, né, vasta, né, com tantas nuances de clamor, súplica, com tantas experiências da vida humana, ele está colocando no centro dessa experiência a palavra de Deus. Então, como nós temos visto já no decorrer das semanas, né, você já percebeu essa realidade. Então veja só o que o salmista vai nos ensinar nessa manhã de domingo. Versículo de número 113. Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Tu és o meu abrigo, o meu escudo, e na tua palavra coloquei a minha esperança. Afastam-se de mim os que praticam mal. Quero obedecer aos teus mandamentos, aos mandamentos do meu Deus. Sustenta-me segundo a tua promessa, e eu viverei. Não permitas que se frustrem as minhas esperanças. Ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. Tu rejeitas todos os que se desviam dos teus decretos, pois os teus planos enganosos são inúteis. Tu destrói como refúgio todos os ímpios da terra. Por isso amo os teus testemunhos. O meu corpo estremece diante de ti. As tuas ordenanças enchem-me de temor. Então você pode perceber que este salmo ele está dividido na seguinte forma. Se você teve atenção à leitura, versos 113 e 114, nós temos aqui o motivo do salmo. E a gente já vai entrar, mas eu queria que você tivesse essa divisão clara na sua cabeça. Versos de número 113 e 114, nós temos o motivo, aquilo que leva o salmista a orar ou a cantar. Nos versos 115, 16 e 17, 115, 116 e 117, nós temos os princípios deste salmo. Então nós temos a causa e nós temos agora os princípios. E por final, do 118 até o 120, nós temos as consequências. Então essa deveria ser a divisão do salmo. Neste domingo nós não temos tempo, ou nesse momento de culto, nós não temos tempo de abarcar todas essas variantes e todas essas doutrinas que estão embutidas dentro deste salmo. Nós não temos como fazer isso. Quer dizer, até temos, mas talvez você não tenha paciência de me ouvir aí há um tempo longo. Então, vamos fazer o seguinte. Eu quero abordar com vocês os 3 verbos. E isso sempre vai chamar a atenção quando você está estudando uma poesia, principalmente uma poesia bíblica. Uma poesia bíblica. Você vai perceber que o versículo 115, 116 e 117, tanto na Revista Atualizada, na Almeida Revista Atualizada, quanto na NVI, começam com verbos. Ele diz, afastem-se, sustenta-me e ampara-me. Nós vamos olhar essa realidade desses 3 verbos, então, nessa manhã. Mas uma coisa que eu queria deixar para vocês é qual é a tese principal desse salmo aqui, dessa perícope, do Salmo 119. Qual é a tese principal dessa parte? Amar a palavra de Deus é viver sobre a luz da verdade. Então veja só, se você ama a palavra de Deus, se você deseja desenvolver uma espiritualidade saudável, você precisa viver à luz da verdade. Você precisa viver à luz da verdade. Agora, como que a gente faz isso? Como que a gente vive à luz da verdade? Porque assim, nós
temos as nossas idiosincrasias, nós somos muitas vezes voláteis. Nós temos que reconhecer as nossas falhas. Ok? Diante disso, existe o argumento do salmista. Nós precisamos lutar constantemente contra a duplicidade de vida. Viver à luz da verdade bíblica não é você se tornar um legalista religioso. Viver à luz da verdade é você não ter vida dupla. Você não ter vida dupla. Lembra? Sempre, o Salmo 119, se você está acompanhando a nossa série, você vai perceber essa realidade. O Salmo 119, ele está conduzindo o povo ao coração da vontade de Deus e, com isso, leva ao povo à integridade. Aquilo que muitas vezes, dentro da espiritualidade cristã, nós chamamos de santidade. Santidade é ser íntegro. Aquilo que nós muitas vezes colocamos um ar, sobrenatural, aquela pessoa é santa. Não, aquela pessoa ela é íntegra, ela é inteira. Ela não vive uma vida dupla. Ela tem, de fato, uma identidade. Então, veja, agora, uma coisa que a gente precisa parar e pensar, porque antes de a gente entrar nos 3 verbos, eu queria parar com vocês aqui, porque o Salmo, ele começa com uma palavra que talvez a gente tenha uma certa dificuldade, né? Tanto na revista, principalmente na NVI, ele vai dizer o seguinte: eu odeio os que são os inconstantes. E daí o Calvino ele vai dizer o seguinte, que o salmista, que Davi, ele não está olhando para fora. Que o salmista, neste momento aqui, ele está olhando para si mesmo. Então veja uma coisa que é interessante. A palavra ódio, ela aparece 150 vezes na Bíblia. Eu sei, na nossa sociedade do politicamente correto, falar que a gente odeia alguma coisa é meio complicado, né? Porque vai ter aquela questão, é o discurso de ódio, é o discurso de ódio. Eu sei, mas a palavra ódio, só para você ter uma ideia, na Bíblia ela não é uma das palavras mais frequentes. Mas ela é usada, a palavra ódio, né? Essa palavra que é colocada no versículo 113, ela é muitas vezes usada não com um sentimento belicoso, de você querer o mal de alguém no sentido físico. Mas essa palavra ódio, ela tem a ver com detestar uma certa situação. Você ficar indignado com uma certa situação. Então você odeia aquilo que você está passando. Você odeia aquela situação. Então, uma coisa que precisa ficar claro para você. Uma outra coisa, nós precisamos definir o que nós devemos odiar. Porque isso é importante hoje na nossa sociedade tão polarizada, né? Nós estamos vivendo, polos extremos, política, religiosos, e as pessoas estão muitas vezes atribuindo ódio ou colocando os seus sentimentos belicosos em cima de pessoas. E isso é incompatível, meus irmãos, isso é incompatível com o cristianismo. É incompatível. E por que isso é incompatível com o cristianismo? Porque você precisa amar o seu próximo como a si mesmo. Então você precisa amar aquela pessoa, e o próximo seu, você sabe que não é aquela pessoa que você gosta, né? O próximo são todas as pessoas. O próximo bíblico aqui são todas as pessoas que você tem até mesmo um certo contato e você não gosta muito de conversar com aquela pessoa. Você precisa amar aquela pessoa. Então, o Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele me dá uma definição muito importante disso. Eu gostaria de compartilhar com vocês o que o C.S. Lewis vai dizer no livro. Vai dizer o seguinte: olha, agora que estou pensando sobre isso, sobre essa ideia, que a gente acabou de falar, lembro-me de alguns professores cristãos que me disseram há muito tempo que devemos odiar as ações
de uma pessoa má, mas não a pessoa má. Nós devemos odiar as ações da pessoa má, mas não a pessoa má. Ou, como eles dizem, odiar o pecado, mas não o pecador. Por muito tempo, considerei essa distinção ingênua e enganosa, pois como é que você poderia odiar o que uma pessoa faz sem odiá-la? Justo, né? Justo. Mas, anos depois, ocorreu-me que havia um homem com o qual eu estava fazendo isso o tempo todo. Eu estava odiando as ações, mas não a pessoa. É o que Lewis está dizendo aqui. Quem é esse homem? Lewis diz. Eu mesmo. Eu mesmo. E ele continua, olha só. Por mais que eu não gostasse da minha própria covardia, vaidade ou ganância, continuei me amando. Nunca houve a menor dificuldade nisso. Na verdade, a razão pela qual eu odiava as coisas era que eu amava o homem. Só porque eu me amava, lamentei descobrir que eu era um tipo de homem que fazia essas coisas. Consequentemente, o cristianismo não quer que reduzamos em um átomo sequer o ódio que sentimos pela crueldade ou qualquer tipo de traição. Devemos odiá-los, detestá-los. Nenhuma palavra do que dissemos sobre eles precisa ser desfeita. Mas quer que os odiemos da mesma forma que odiamos as coisas em nós mesmos, lamentando que o homem tenha feito tais coisas e esperando, ser possível, que de alguma forma, em algum momento, em algum lugar, ele possa ser curado e ser feito humano novamente. Perceberam? O Lewis está dizendo o seguinte: você faz coisas ruins? Se você for honesto com você mesmo, você vai dizer, sim, eu faço. Eu faço muitas coisas detestáveis. E só por causa disso você se odeia a ponto de não se perdoar? Porque se você não se perdoar, temos aqui os nossos psicólogos de plantão, né? Que de vez em quando mandam mensagem para mim dizendo que não concordaram com o que eu estava dizendo. Mas não tem problema. Olha só, mas eles vão concordar. Neste momento eles vão concordar comigo, porque se você não se aplicar o auto-perdão, você não consegue viver. O peso sobre sua vida será tanto que você não vai conseguir mais sonhar. Você vai entrar num estado perene de depressão. É ou não é, meus irmãos? Sendo assim, é dessa forma que nós devemos odiar as coisas. Sabendo separar, isso aqui vai ser importante para esse ano, ao qual nós temos muitas das coisas polarizadas na nossa sociedade. Não importa, eu vou dizer aqui, não importa em quem o seu irmão em Cristo vai votar. Não importa. Ah, mas como ele pode votar? Não importa. Você deve continuar amando, apesar de você não concordar com o que ele está fazendo. A sua indignação sempre vai separar a pessoa daquilo que ela faz, porque é a mesma coisa que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando Jesus morre por nós, ele está separando aquilo que nós fazemos daquilo que nós somos, criaturas, criação de Deus, refeitas nele, no Cristo, Salvador de todas as coisas. Essa é a realidade. Ainda, veja uma coisa muito interessante. Ele vai falar o seguinte, você deve odiar, e ele vai adjetivar aquilo que você deve odiar, verso de número 113 que nós estamos olhando. Você deve odiar o quê? Ele diz, os inconstantes.
Mas essa palavra aqui, ela é uma palavra difícil da gente traduzir do hebraico para o português. Vou te dar um exemplo. A Revista Atualizada diz o quê? Duplicidade. Não é isso? Está aí na sua Bíblia. A Nova Almeida, a nova tradução da Almeida, vai dizer o quê? Falsidade. A mensagem do Eugene Peterson vai dizer o quê? Hipocrisia. A Almeida século XXI vai dizer o quê? Vacilante. Ninguém concorda com absolutamente nada aqui. Se você for procurar qualquer uma das traduções, dificilmente você vai achar uma tradução ao qual essa palavra se repete. Porque essa palavra, no seu original, ela abarca uma infinidade de coisas. E ela tem muito a ver com a emoção que o autor está colocando sobre aquilo que ele está vivendo. Então, nós tradutores do hebraico, muitas vezes ficamos assim à mercê daquilo que a gente não tem como definir. Mas veja uma coisa interessante que eu gostaria de mostrar para vocês. Qual é o princípio unificador comum de todas essas expressões? Duplicidade, falsidade, hipocrisia e vacilante. O que une todas essas expressões é o seguinte: todas essas expressões flertam com a mentira. Todas essas expressões, de alguma forma, subtraem algum aspecto da verdade. Todas. A duplicidade de vida subtrai um aspecto da verdade. A falsidade, ela subtrai um aspecto da verdade. O hipócrita, ele subtrai um aspecto da verdade. O vacilante, a mesma coisa. A mesma coisa. Então perceba, a ideia aqui, de todo esse sentimento, uma ideia unificadora, é que você deve viver o quê? À luz do quê? Da verdade. Porque se você não viver à luz da verdade, provavelmente, você pode ter uma vida dupla, você pode se tornar um falso, você se transforma-se em um hipócrita, e frequentemente, a sua fé está abalada pelas circunstâncias da vida. Você se torna alguém vacilante. Porque você subtraiu algum aspecto da verdade. É isso que o salmista está dizendo para a gente. É isso que o salmista está querendo colocar no seu coração. Então, diante disso, eu gostaria de convidar vocês a alguns movimentos que estão nos versos 115, 116 e 117. Primeiro movimento. Cuidado com as parcerias que você faz. Não normalize o pecado em nome da amizade. Cuidado com as parcerias que você faz. Não normalize o pecado em nome de uma amizade. Olha o que o texto está dizendo o seguinte. Olha o 115. Afasta-se de mim os que praticam o mal. Quero obedecer aos mandamentos do meu Deus. Afastem-se de mim os que praticam o mal. A ideia de afastar-se aqui é desviar-se do caminho ou afastar-se do caminho. Você sair de frente. Você não encontrar com. A ideia é a mesma ideia do Salmo de número 1, no verso de número 1. Vamos lembrar? Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta aonde? Na roda dos zombadores. É a mesma ideia. Você não segue, você não senta. Perceba, todos os adjetivos aqui, todas as ideias presentes no Salmo de número 1 são ideias de comunhão. Você não segue o conselho, você não dá ouvidos, você não segue, você não presta atenção na conduta mesmo que aquela conduta do pecador seja vantajosa, você não olha aquela conduta como o pulo do gato. Você olha
para aqueles que zombam, e você não se assenta, você não tem o quê? Comunhão com nenhum tipo dessas pessoas. O Salmo de número 1 se faz presente no verso 113 do Salmo 119. E ele está falando dessa realidade. Tome cuidado com as suas amizades. Tome cuidado. Veja só que interessante o que Calvino vai dizer relatando o verso de número 115. Como ele percebera tão grande obstáculo aos ímpios, que os ímpios nos armam, ele os bane para bem longe de si. Ou melhor, ele testifica que cuidará para que não se misture na comunhão com eles. Ele não disse isso por causa de si mesmo, e sim para nos ensinar, por meio de um exemplo que, se nos mantivéssemos no caminho do Senhor, não tropeçaremos, nos esforçaremos, acima de todas as coisas, para manter a maior distância possível dos homens profanos e perversos. Não com respeito à distância de lugar, e sim com respeito ao relacionamento e às conversas. Calvino continua falando. Uma vez tenhamos adquirido uma infinita familiaridade com eles, dificilmente nos será possível evitar sermos depressamente corrompidos pelo contágio do exemplo deles. A influência danosa da amizade dos homens perversos é muito evidente na nossa observação. E é por essa razão que poucos permanecem em sua integridade até o fim da vida, visto que o mundo está repleto de corrupção. Com base na extrema debilidade da nossa natureza, é fácil sermos infeccionados pelo mundo e contaminados ao mais leve contato. Deixa eu confessar uma coisa para vocês aqui. Quando eu li o relato do Calvino, eu achei ele radical demais. Não parece? Não parece que ele está sendo radical? Mas sabe por quê? Eu fiquei pensando, mas por que esse negócio está parecendo radical demais para mim? Porque em certos aspectos, nós já normalizamos os pecados de algumas coisas. Nós não nos chocamos mais. Nós não nos chocamos mais, nós não ficamos mais indignados com algumas coisas que nós vemos. Deixa eu dar um exemplo para você. Um exemplo geral, que eu gostaria que você fizesse um exercício na sua cabeça para um exemplo mais específico, na sua vida. Por exemplo, a corrupção do nosso país. Ela é tão normalizada e generalizada que nós não ficamos mais assim indignados. Nós não ficamos mais indignados. Os abusos que nós vemos dos nossos governantes sobre o povo não mais nos tocam. Os abusos da justiça não mais nos chocam. Ao tirarem a nossa liberdade, nós simplesmente dizemos amém. Por quê? Porque nós normalizamos aquilo que não deveria ser normalizado. E isso acontece tanto em esferas grandes, como eu estou falando aqui para vocês, como em esferas menores. Como em esferas menores, quando você normaliza uma atitude que é contrária à palavra de Deus, gradativamente o seu coração vai sendo corrompido, gradativamente o seu coração vai sendo mudado, adulterado. E a influência do Espírito vai diminuindo. Por isso que o apóstolo Paulo, em Tessalonicenses, vai dizer que nós não devemos apagar a influência do Espírito nas nossas vidas.
Mas nós fazemos isso. Nós normalizamos. E quando nós normalizamos o pecado como comunidade? Quando nós perdemos a coragem de enfrentar o pecado. De olhar para a pessoa e dizer, se você fez isso, você está em pecado. E nós fazemos isso, e nós perdemos essa coragem de enfrentar em nome de um relacionamento que não é profundo. Deixa eu te falar uma coisa. Quais são os relacionamentos mais profundos que nós conhecemos como seres humanos, que nós experimentamos como seres humanos? Pais, não é pais? Você ama de maneira incondicional o seu filho, não é verdade? Não existe condições. Mas para o seu relacionamento com o seu filho ser realmente profundo e transformador, precisa ter confronto? Precisa ter confronto? Para você moldar o caráter de alguém, você precisa do confronto. Eu não estou falando do confronto belicoso, não. Eu estou falando de você ensinar aquilo que é certo. De você dar princípios e valores ao seu filho. Porque uma coisa eu aprendi, eu tenho 3. O erro vem de fábrica. Eu não preciso ensinar o Arthur a ser egoísta. Ele é, por natureza, egoísta. Eu não preciso. A minha filha tem 1 ano e 2 meses. A Bia é uma princesinha. Você não concorda comigo que ela é uma princesinha? Bonitinha, né? Fofinha. Mas quando, por exemplo, o Arthur me abraça, ela grita. E sabe por que ela grita? Porque o pai é dela, não é do Arthur. Porque não precisa ensinar. O erro vem de fábrica. Isso é o que o pecado fez na humanidade. Agora nós temos medo de enfrentar essa realidade em nome de um amor superficial. Se eu for moldar alguém, se eu for exortar alguém, essa pessoa vai ficar de mal comigo. Esses dias eu tive uma conversa séria com meu filho mais velho. Ele tinha feito algo errado e eu peguei ele no flagra, no pulo. Sabe quando você pega o cara no pulo? Só que o meu filho, ele tem um sangue meio, sei lá, causídico, talvez, né, de advogado. Ele tenta sempre se justificar, mas é natural, porque o erro vem de fábrica. Então ele estava tentando se justificar. Eu falei, não tem, você errou, e se você errou, você precisa reparar o seu erro. Daí, como todos os argumentos acabaram, ele falou assim, então eu não sou mais seu amigo. Se eu fosse da geração frufruzinha, pai de pet, eu ia me fechar no quarto, ficar debaixo do cobertor e ficar chorando porque meu filho não é mais meu amigo. Mas como eu fui moldado pelo Evangelho, eu falei para o meu filho, eu não quero ser seu amigo, eu quero o seu respeito. É isso que eu quero de você. Eu sou o seu pai. E como pai, eu não sou seu amigo. Eu quero o seu respeito. Pode chocar. Mas eu nunca desrespeitei os meus pais. Porque antes de eu ser amigo do meu pai, eu sabia que o meu pai era o meu pai. E que a ele eu devo uma única coisa. O quê? Respeito. Sabe o que me choca?
porque nós normalizamos o pecado. Filhos não respeitam mais os seus pais numa comunidade cristã. Mas o texto não para por aí. O texto diz o seguinte ainda, perceba, olha só, ele dá um conselho, né? Eu gostaria de dar um conselho para vocês, olhando para um texto de Provérbios. Olha que o texto de Provérbios, capítulo 12, verso 26. Abra sua Bíblia e você vai ver o que o texto está dizendo. Olha só. O homem honrado é cauteloso aonde? Em suas amizades. O homem honrado é cauteloso em suas amizades. Se você está vendo a revista atualizada, ela está dizendo o seguinte: o homem honesto ou honrado é um guia para o seu próximo. Diferente, né? Diferente, porque é mais um daqueles textos que é difícil de traduzir. Mas eu gostaria de pegar esses dois parâmetros aqui que os tradutores usaram. A NVI vai dizer o seguinte, que o homem honrado, os tradutores da NVI estão dizendo o seguinte, que o homem honrado, ele é cauteloso nas suas amizades. E isso precisa ser uma verdade bíblica para você. Você precisa ser cauteloso. É um movimento interno, aonde você escolhe a quem você entrega o seu coração. Porque veja só, a amizade bíblica, diferente da nossa amizade pós-moderna superficial, a amizade bíblica tem a ver com entrega de coração, de você ouvir alguém. Vamos lembrar, Jesus no Evangelho de João vai dizer o seguinte para os seus discípulos: não os chamo mais vocês do quê? De servos. Porque vocês são o quê? Os meus amigos. Porque o servo, Jesus vai explicar, porque o servo não sabe o que o seu Senhor vai fazer. Mas vocês estão sabendo o que eu vou fazer. Perceberam? Jesus entregou o coração dele àquelas pessoas. Então, veja, existe um movimento interno de entrega. Você está ouvindo a quem? Você busca ouvir a quem? Quem são os seus conselheiros? Se os seus conselheiros não são pessoas comprometidas com as Sagradas Escrituras, você está ouvindo as pessoas erradas. Então, isso é um movimento interno. De você examinar a quem você está entregando o seu coração. E existe, então, um movimento externo que a revista e a atualizada, ao meio da revista atualizada, nos ensina. Que o homem justo, que o homem honesto, que o homem honrado, ele é um guia para o seu próximo. Ele é um guia para o seu próximo. Ou seja, ele é um movimento externo missional onde somos convidados a ser influência para aqueles que estão à nossa volta. Então, a gente, primeiro, você guarda o seu coração dos maus conselhos, mas você vive influenciando os outros com os conselhos das Sagradas Escrituras. É essa a realidade. Agora veja, existe um segundo ponto que o Salmo 119 nos ensina. Quanto mais você se agrada de si mesmo, mais distante seu coração está de confiar nas promessas de Deus. Quanto mais você se agrada de si mesmo, mais distante o seu coração está de confiar nas promessas de Deus. Perceba o que diz o verso 116. Ele diz, sustenta-me segundo a tua promessa. E eu sei, se você está lendo a revista atualizada, existe uma inversão de verbos com a NVI. E por que existe essa inversão de verbos com a NVI? Primeiro, uma opção dos tradutores. Mas esses dois verbos, eles não são sinônimos. No entanto, eu faço a opção de melhor tradução para esse texto da NVI. Porque veja só o que significa sustentar-me aqui. Escorar ou apoiar-se. A ideia principal, o sentimento explícito nessa expressão é algo que foi quebrado e só está em pé por apoiar-se em algo mais forte. Então a ideia, sustenta-me.
segundo a tua palavra, o que o salmista está dizendo? Olha, eu fui quebrado pelo pecado. Eu estou quebrado. Os meus sentimentos, eles são enganosos. Se eu for seguir o meu coração, se eu for seguir as minhas elucubrações filosóficas, eu vou dar em nada. Se eu for seguir o humanismo coach, eu vou quebrar a minha cara. Por quê? Porque os meus pensamentos estão quebrados. E eles estão quebrados, por quê? Porque nós temos um erro de fábrica. O pecado. Segundo o apóstolo Paulo, todos nós nascemos aonde? No pecado. Então o salmista reconhecendo isso, fala assim, olha, eu preciso ser escorado, eu preciso ser sustentado, alguém precisa me apoiar, porque eu estou quebrado, eu não vou aguentar sozinho. Isso fica evidente quando nós lemos Jeremias capítulo 17, talvez dos versos mais famosos das Sagradas Escrituras que as pessoas usam de maneira errada. Maldito o homem que confia nos homens. Daí tem alguns que dizem assim, não, eu não confio em ninguém, porque olha só, maldito o homem que confia no homem. Mas olha só o que o texto diz em si. Maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal o quê? A sua força. Maldito o homem que confia nos homens e que faz dos conselhos frugais, dos coaches, a sua força. Maldito o homem que confia no homem e confia na sua própria humanidade para sair dos seus próprios problemas, para ter redenção na sua própria perspectiva. É isso que o texto bíblico está nos ensinando. Porque quando nós perdemos essa confiança no Deus soberano de todas as coisas, nós perdemos o nosso verdadeiro alimento. Veja o que Lewis vai dizer num dos seus livros. Vai dizer o seguinte, ó, Deus nos criou, Ele nos inventou como uma pessoa inventa um motor. Então, ele está dizendo o seguinte, nós somos criação de Deus. Um carro é feito para funcionar à base de gasolina. E ele não funcionará com nenhum outro combustível. Agora, Deus designou a máquina humana para funcionar à base dele mesmo. Dele mesmo. Ele mesmo é o combustível de nossos espíritos, que nossos espíritos foram designados para queimar. E o alimento do qual nossos espíritos foram designados para se alimentar, não há outro. Não há outro lugar. Se é a razão pela qual simplesmente não adianta pedir a Deus para nos fazer felizes do nosso jeito, independente da religião. Deus não pode nos dar felicidade e paz à parte de si mesmo. Porque elas não se encontram fora do Deus Criador de todas as coisas. Não existe tal coisa. Então, se você está buscando prosperidade, se você está buscando paz, se você está buscando qualquer coisa na sua vida, a parte de Deus, da sua soberania, do seu amor, da sua graça, você não vai encontrar. Você não vai encontrar porque, segundo o salmista, segundo as Sagradas Escrituras, é Ele que nos sustenta. Agora, terceiro, quanto mais você se agrada de si mesmo, menos você descansa. Perceba, é uma consequência. É o verso 117 agora. Quanto mais você agrada de si mesmo, menos você experimenta as promessas de Deus. Por quê? Porque seus olhos estão voltados para você mesmo e você não consegue, então, perceber a graça, o amor, a bondade das promessas de Deus. O seu coração se nutre em outros lugares e não em Deus. E quando o seu coração está sendo nutrido em outros lugares e não em Deus, você não encontra o quê? Descanso.
Porque daí o verso 117 vai falar o seguinte: ampara-me e estarei seguro. Sempre estarei atento aos teus decretos. A ideia principal aqui, o ampara-me, estarei seguro, é a ideia de permanecer. Se nós fôssemos traduzir esse verbo hebraico, a melhor tradução seria permanecer. Vou permanecer no Senhor. Vou permanecer no seu amor. E eu estarei seguro. Permanecer profundo é confiar de maneira plena que nós obteremos descanso. Veja só, quando o salmista no Salmo 23, ele vai dizer: o Senhor é o meu pastor, e de nada o quê? E de nada terei falta. É esse Senhor que é o meu pastor, e ao qual eu descanso nele. Eu não vou sentir absolutamente falta de nada. É esse Senhor que é o meu pastor que me guia para onde? Para as águas e para os pastos. Descanso, não é? Mas eu preciso permanecer nesse meu pastor. O Salmo 46, verso de número 10, me dá uma visão exata disso. O Salmo 46, no verso 10, ele vai dizer: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Parem de lutar. Fiquem em silêncio. Descansem. Porque é assim que você experimenta da minha bondade. É um contrassenso para a gente. Por quê? Porque a gente busca a todo momento dar resposta a toda e qualquer inquietação do nosso coração. Na nossa sociedade, nós precisamos ter respostas rápidas. Mas a fé, a espiritualidade cristã está dizendo o seguinte: você confia no meu caráter? Você confia nas minhas promessas? Você se agrada mais de mim do que de você mesmo? Então, se você se agrada mais de mim do que de você mesmo, você terá descanso. Por quê? Porque você vai se aquietar. E vai esperar eu fazer as coisas que eu preciso fazer por você. O John Oswalt, ele fala o seguinte, quando ele está falando de descanso. Ele fala: qual é a concepção bíblica de descanso? E ele vai dizer: é o descanso da fé. Uma vida de confiança, convicção e obediência a Deus. Nele que é eterno a permanência. Nele que não tem êmulo algum a segurança. Nele que nos fez a sua própria imagem, a liberdade. Nele que é a combinação de poder absoluto, santidade absoluto, amor absoluto, ao que? A tranquilidade. Aqueles que sabem disso, que vivem nessa verdade, que vivem à luz dessa verdade, conseguem calar os seus medos e ansiedades diante dele. Deixa eu te fazer uma pergunta e nós estamos encerrando. Você consegue calar os seus medos e as suas ansiedades diante do Senhor? Ou você vive lutando com as suas próprias forças? Eu quero te convidar a se aquietar e a experimentar do amor de Deus. Feche seus olhos.
Abaixe sua cabeça. Busquemos. Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, e este salmo, ele vem impactar o nosso coração. Quantas vezes nós damos ao nosso coração, nós entregamos o nosso coração àqueles que não têm reverência, Senhor. Nós entregamos o nosso coração e ouvimos conselhos de pessoas más, mas nós não temos coragem de entregar o nosso coração às Tuas promessas. Por isso, Senhor, nós vivemos cansados e sobrecarregados. Mas nessa manhã, através da ação do Teu Santo Espírito, da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu amor, nós nos aproximamos do Teu trono de graça. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha suprir, que o Senhor venha encher, completar o nosso coração com a presença santa do Teu Espírito. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção? Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.